Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então ao nosso propósito de leitura da Bíblia, hoje no capítulo 27 e 28, né? Aqui então se inicia mais um sermão de Moisés, muito importante nesse livro de Deuteronômio. Capítulo 27 ele começa dizendo assim: Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo: obedeçam a toda esta lei que hoje lhes dou, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Levante algumas pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nela todas as palavras desta lei, assim que tiverem atravessado para entrar na terra que o Senhor seu Deus lhe dá, terra onde há leite e mel com fartura, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes prometeu. Versículo 8 diz assim: nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras desta lei. Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui é que ele fala aí no começo: obedeçam toda esta lei. Moisés, como porta-voz de Deus, como porta-voz a essa nação, dizendo: obedeçam toda a lei de Deus. Não somente parte, não somente uma porção, mas toda a lei de Deus. E outra coisa é que, de certa forma, eles falam para colocar então pedras e pintar essas pedras com cal e escrever nessas pedras as leis de Deus. Isso tem muito a ver com o povo estar sempre com os olhos na lei de Deus, o povo está sempre observando aquilo que Deus queria, esperava e desejava deles, que é uma constância mesmo em manter os olhos naquilo. Hoje, eu e você não temos talvez pedras com cal pintadas, mas nós temos as Escrituras, a Palavra de Deus, a qual nós precisamos manter os nossos olhos nela para fazer aquilo que agrada ou que deixa Deus feliz, para fazer aquilo que Deus espera de mim e de você. Isso é muito importante. Manter os olhos na Bíblia, nas Escrituras, talvez seja o caminho para uma vida com Deus efetiva, uma vida com Deus da maneira que Ele espera e não que eu e você achamos que tem que ser às vezes. Versículo 9 fala, e começa então ali, as maldições proferidas do Monte Ebal. Ele vai falar aqui então, basicamente, ele separa as tribos e parte das tribos profeririam bênçãos e parte das tribos profeririam maldição. No Monte Gerazim seria então proferida bênçãos e no Monte Ebal seriam proferidas então, eles declarariam maldição. E olha que interessante, ele vai começar falando aqui, basicamente sobre maldito, maldito aquele, maldito. Eu vou ler algumas coisas aqui para que a gente possa entender. Versículo 15 diz assim: maldito quem esculpir uma imagem ou fazer um ídolo fundido obra de artesão, detestável ao Senhor e levantá-lo secretamente. Tem a ver com a idolatria, com adorar outros deuses, com se prostrar a outra coisa que não seja Deus. O próximo vai falar ali: maldito quem desonra pai e mãe. E pode perceber, a idolatria e desobedecer pai e mãe são coisas que constantemente Deus fala, Deus propaga, Deus diz: não faça isso, isso não agrada a Deus. O próximo é: maldito quem mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo. Olha que interessante. Então tinha divisa entre a propriedade de uma pessoa e a outra, e a pessoa ia lá e removia isso e expandia o seu território à custa do outro, roubava parte da terra do outro. Isso tem a ver com tomar aquilo que não é seu, pegar o que não lhe pertence, tem a ver com roubo. E isso era sinônimo, a pessoa que fizesse isso não seria abençoada, muito pelo contrário, seria maldita. Outra coisa que também fala ali é: maldito quem fizer o cego errar o caminho. Olha, a gente às vezes pensa que são coisas só dos nossos dias, mas no passado haviam pessoas cegas e que necessitavam de ajuda e que muitas vezes haviam pessoas que as enganavam, as lesavam ou as faziam errar o caminho. Enfim, aqui então ele vai falando de várias coisas. Aqui a parte no capítulo 21 ao 23 ele fala sobre relações ilícitas e que não deveriam acontecer entre o povo. Ele chega a dizer aqui de maldito o filho que se deita com a esposa do pai. Talvez a gente pense: meu Deus, como isso pode acontecer? Mas no livro de Coríntios isso acontece. Uma pessoa, um filho que se deita com a esposa do seu pai. E lá, de certa forma, ele é corrigido, ele é
redarguido para que deixe essa condição, para que não viva mais assim, né? Se isso acontecia nesses dias, quanto mais nos dias de hoje, com tudo mais, o pecado mais avançado, se é que eu posso dizer assim. Por isso, os nossos olhos precisam estar sempre nas Escrituras para que a gente não venha errar ou tropeçar, seja em grandes coisas como essas ou em coisas pequenas, né? Capítulo 28, então ele fala as bênçãos da obediência. Primeira coisa, ele vai dizer assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Olha que interessante. Maldição é sinônimo de queda, maldição, desobediência gera maldição e isso sempre vai levar para baixo, sempre vai trazer problemas, sempre vai trazer maldição, mas as bênçãos, elas sempre de certa forma é algo que faz crescer, progredir, ir para cima, né? Olha, ele chega a falar que acima de todas as nações da terra. Talvez o versículo 6 vai resumir tudo isso, ele vai dizer assim: vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Vocês serão abençoados no campo ou na cidade, isso tem a ver com qualquer lugar. Né? Os seus filhos serão abençoados, né? O seu patrimônio será abençoado, tudo que vocês fizerem vai ser abençoado. A obediência, ela gera, ela produz coisas maravilhosas da parte de Deus para nós. Por isso eu e você precisamos entender isso. Primeiro, que aquilo que Deus pede para a gente não fazer, Deus cuidando de nós como um pai cuida do seu filho e diz para um filho não colocar o dedo na tomada, porque aquilo vai trazer para ele problemas, coisas ruins, vai trazer resultados catastróficos, né? E Deus também tem um cuidado para conosco e além de nos privar de fazer o mal e ter consequências ruins, quando obedecemos, Ele nos abençoa e desfrutamos de bênçãos e dádivas do Senhor. Versículo 15 vai falar ali então as maldições da desobediência, né? Algo que me chama a atenção aqui, assim como alguém pode ser abençoado na cidade ou no campo, a pessoa que de certa forma desobedece será amaldiçoada na cidade e no campo, ou seja, em todo lugar. E eu fiz aqui uma relação resumida, talvez, das maldições, porque são muitas coisas, e quando você lê essa parte das maldições, parece que você está assistindo um filme de terror. São coisas muito ruins e más e que com certeza Deus não espera isso para os seus filhos ou para aqueles que Ele ama, mas a consequência de transgredir os mandamentos divinos, a consequência de viver como Deus não quer, é muito grande. Ele vai dizer assim, serão amaldiçoados em tudo que fizerem. E olha o que viria sobre o povo, sobre a nação que escolhesse viver na desobediência: confusão, destruição, sofrimento, repentina ruína, doenças devastadoras, seca, ferrugem, mofo, banimento, febre, inflamação, derrota, fuga, úlceras, tumores, feridas purulentas, sarna. Os afligirá com loucura, cegueira, confusão mental. Não serão bem-sucedidos em nada, serão oprimidos e roubados. Não desfrutarão, os outros desfrutarão daquilo que é seu. Olha, ele vai falar, ele chega a dizer aqui que uma nação vai ser usada como vara para corrigir e redarguir. E a gente vê isso acontecer. Aqui vai falar também sobre comer o próprio filho, de ter fome, e de tanta fome que teria, a pessoa que era mais civilizada comeria o próprio filho. Imagine que coisa mais triste. E quando você continua lendo as Escrituras, você vai ver em trechos dela ou porções dela, ainda no Velho Testamento, dessas coisas acontecendo, do povo desobedecendo a Deus e uma nação vindo e os escravizando, os oprimindo. Ele vai falar que essa nação se prostraria a outros deuses e isso acontece. O povo desobedece a Deus e, em consequência da desobediência, essas coisas que estão descritas aqui, elas acontecem. Vai dizer até mesmo aqui, quando fala de uma pessoa comendo o próprio filho, isso acontece. São coisas que estão explícitas nas Escrituras e a gente pode ver que aquilo que Deus fala se cumpre, seja de bênção ou seja de maldição. Que eu e você possamos escolher trilhar esse caminho de obediência, onde gera sobre a nossa vida bênçãos e dádivas do alto. E não trilhar esse caminho
que é a desobediência, que vai gerar sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa descendência, sobre os nossos patrimônios, coisas que não são boas e, como a gente viu aqui, trazem tristeza e dor para qualquer pessoa. Que Deus te abençoe, que você seja abençoado por Deus e que você desfrute das dádivas advindas da obediência. Que Deus te abençoe.